Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a evolução da saúde e segurança do trabalho e sobre o acidente do trabalho. Para iniciar o nosso estudo, a gente vai fazer uma viagem aqui na história da segurança e saúde do trabalho e vamos entender aqui como que surgiu esse conceito de relação entre trabalho, saúde e doença. Então a palavra trabalho, por exemplo, ela surgiu do instrumento de tortura chamado tripalho, que veio lá do latim, que era um instrumento de tortura formado por 3 paus, daí a palavra tripalho. Desde a antiguidade até a Idade Média, o trabalho sempre esteve aliado ao sentido negativo de castigo e de sofrimento. Então esse instrumento aqui era um instrumento de tortura chamado tripalho, que era aí o instrumento que torturava as pessoas. Então a palavra trabalho surgiu daqui, né? O trabalho tinha essa feição um pouco negativa antigamente. Somente a partir do Renascimento que o trabalho começou a ter um estado positivo. Então ele começou a tornar uma feição positiva quando surgiu a ideia de valorização do trabalho como a manifestação da cultura, e esse começou timidamente a ser visto como um valor para a sociedade e para o próprio homem, né? Hoje o que a gente vê é que o trabalho, sim, ele tem essa feição positiva. As pessoas buscam trabalho para conquistar os seus desejos pessoais e também profissionais. O trabalho escravo, ele existiu aqui no Brasil e ainda existem situações análogas à escravidão. Então é correto falar que no Brasil, situações onde não são cumpridas as legislações de saúde e segurança do trabalho, os conceitos básicos da Constituição Federal, como por exemplo o direito à cidadania e também as condições em que o trabalho é realizado, podem ser consideradas sim situações de trabalho análogo à escravidão. Antigamente o trabalho escravo era muito abundante e não tinha essa preocupação com as questões aí relacionadas à saúde ou doença dos trabalhadores. Então, em 1700 surgiu um médico italiano chamado Bernardino Ramazzini. Esse médico ele começou a investigar as principais causas de doenças que existiam na região. E ele introduziu uma pergunta aos pacientes, falando assim, qual o seu trabalho? Então, a partir daí, ele começou a descobrir o nexo, ou seja, a relação. Qual a relação existente entre o trabalho e a doença? Então, ele começou a fazer uma associação sobre as principais doenças que existiam na época, relacionadas às diversas ocupações. Então, o Bernardino Ramazzini, a partir do seu estudo, ele criou um livro e ficou conhecido aí como o pai da medicina ocupacional. Aqui é o livro dele, né, e a foto dele aí da época, do Bernardino Ramazzini, que é conhecido aí, né, para o pessoal da área da segurança do trabalho, ele é o patrono aí da área da segurança do trabalho. Depois, por volta aí do século XVIII, teve a Revolução Industrial lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra. A Revolução Industrial, ela revolucionou o mundo, né, conforme a gente conhece hoje. Vivemos aí um período da indústria 4.0, estamos vivenciando aí uma nova revolução industrial, a internet das coisas, o Big Data, também temos aí a quantidade de dados que são utilizadas no mundo todo, temos aí a questão dos arquivos salvos cada vez mais em nuvem. Então, de certa forma, estamos passando também pela chamada indústria 4.0, e deixo até o convite a conhecer os cursos da Indústria 4.0 ofertados aí pelo Senai, né, no Distrito Federal. A indústria, a Revolução Industrial em si, ela foi muito boa, né, porque antigamente o homem ele vivia no campo, ele caçava, ele plantava, ele colhia para a sua própria subsistência. E a partir da Revolução Industrial, ele começou a sair do campo e vir para a grande cidade, para trabalhar nas indústrias e nas fábricas. Também existiu o lado negativo da Revolução Industrial, que foram as péssimas condições em que o trabalho era desenvolvido. Não tinha nenhuma preocupação em relação à saúde e segurança dos trabalhadores, e nesse tempo surgiram muitas doenças, muitas mortes, e também surgiram os primeiros movimentos organizados a buscar melhores condições de vida no trabalho. Inicialmente, as grandes máquinas que vieram aí para a Revolução Industrial, a gente pode colocar aí que foi a máquina a vapor, a máquina de tear e também o uso da eletricidade, né? Foram os principais adventos aí da Revolução Industrial.
Então, utilizava-se nesse tempo a massa dos trabalhadores também de mulheres e crianças, né? Não havia distinção, então a mão de obra era masculina, né? Nas minas de carvão, e as outras atividades as mulheres e as crianças desenvolviam. As jornadas de trabalho eram exaustivas, aí, chegando de 14 a 16 horas de trabalho diário, tá bom? E nesse primeiro momento surgiram aí os movimentos operários contra as péssimas condições de trabalho, né? E os ambientes que eram totalmente insalubres. Então, os trabalhadores passaram a se organizar em sindicatos. O Dia das Mulheres, por exemplo, né, nos remete aí a uma luta das mulheres que buscaram aí melhores condições de saúde e segurança do trabalho. Então, um dos marcos aí da legislação internacional foi em 1802 a criação da Lei das Fábricas, tá? Essa lei ela foi criada inicialmente para as indústrias têxteis. Somente em 1878, olha só, em 1802 ela valia para a indústria têxtil apenas, tá bom? Em 1878, 76 anos após, né, que ela passou a valer em todos os ramos, todas as atividades econômicas, todas as fábricas e todas as indústrias, tá bom? Então, é uma lei que ela veio ali como marco inicial da segurança do trabalho, porém, só a partir de 76 anos após que ela começou a ser inserida nas outras indústrias aí na Inglaterra. Então, o que essa lei falava? Que a primeira lei, né, em 1802, todos os ambientes da fábrica deviam ser ventilados, então dava a ideia que os ambientes não precisavam de ventilação, a sujeira da fábrica teria que ser removida 2 vezes por ano. Olha só que condições de trabalho que era realizado, né? Apenas 2 vezes por ano ele deveria fazer a limpeza geral ali na fábrica. As crianças deveriam receber 2 mudas completas de roupa. A jornada dos jovens de 9 a 13 anos deveria ser de 8 horas por dia e de 14, né, das crianças de 9 a 13 e dos jovens de 14 a 18 não poderia ultrapassar 12 horas por dia, porque as crianças trabalhavam muito nesse período, né? Ficava proibido o trabalho de crianças menores que 9 anos de idade e elas deveriam frequentar as escolas, que seriam abertas e mantidas pelos empregadores. Nesse tempo surgiu a ideia aqui do ensino tecnicista, ou seja, o ensino técnico, onde as crianças iam para a escola aprender o artifício que os pais faziam, tá bom? As crianças deviam ocupar quartos de dormir separados por sexo, sendo que cada cama devia ser ocupada por, no máximo, 2 crianças. Então, olha só com as condições, né, que o trabalho era realizado nesse período. E os empregadores eram responsáveis pelo tratamento das doenças infecciosas. Essa foi a primeira grande lei que nós tivemos aí em saúde e segurança do trabalho no ano 1802. Essas imagens aqui mostram algumas situações da Revolução Industrial, né, como que era a Revolução Industrial, como que as famílias, né, estavam ali completas, né, com as crianças trabalhando. Aqui a ideia de uma escola técnica aí, implementada para que as crianças aprendessem, né, o ofício dos pais para poder trabalhar também nas fábricas ali com a idade adequada. E aqui mostra as crianças, né, essa imagem mostra aí crianças mutiladas, né, criança aqui com a cabeça machucada, criança descalça, sem as mínimas condições de conforto, de higiene, de saúde, né, do trabalho. Então, nesse período, infelizmente, havia muitos acidentes, principalmente com as crianças. Depois surgiu esse cara aqui, que ele foi muito importante, né, o Henry Ford. Foi um pensador, uma pessoa muito importante, bem à frente do seu tempo, né? Até tem uma frase dele aqui que diz o seguinte, ó: se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais a terá. A única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. Então, o Henry Ford, ele é o criador da Ford Automóveis, né? E ele começou a implementar a seguinte situação: as linhas de montagem e a produção em série, né? Então aqui mostra uma foto aí das indústrias Ford trabalhando, e ele passou a adotar a seguinte maneira: se eu preciso fabricar muitas coisas para venda, né, para poder movimentar a economia, eu perco muito tempo se eu for fazer uma coisa de cada vez. Então eu vou fazer linhas de montagem e produção em série, onde os trabalhadores vão fazer um ofício, né, e vão ser especialistas naquele ofício. Dessa forma eu tenho especialistas em determinado ofício que vão me dar um produto melhor, né? O produto vai ser feito mais rápido e com mais qualidade.
Então, por exemplo, se eu tenho aqui o trabalhador que ele é responsável apenas pela parte do motor do veículo, ele vai fazer isso aqui durante toda a sua atividade laboral. Se eu tenho a trabalhadora aqui que é responsável pela colocação do vidro no veículo, ela vai fazer isso em todos os veículos. Então, a ideia de linha de montagem ou produção em série, que é o que praticamente todas as empresas adotam no modelo atual também. Aqui outra imagem que retrata a linha de montagem, onde a gente tem vários trabalhadores e especialistas realizando a montagem de um veículo. Depois chegamos aí no ano de 1978 na criação das NR, das normas regulamentadoras, tá bom? Então as normas regulamentadoras foram feitas aí na portaria 3.214 do ano de 1978. Nos anos 70, por exemplo, o Brasil era considerado campeão mundial de acidente do trabalho. Existia muito acidente do trabalho aqui no Brasil e essa ocorrência era muito comum. Então, em 1978 foi criada aí as normas regulamentadoras, que são normas que visam aí a qualidade e a segurança e o conforto em algumas situações no ambiente de trabalho. Atualmente existem 37 normas regulamentadoras, tá bom? Nesse quadro aqui constam apenas 36, mas tem observação ali que tem 37 normas regulamentadoras. É difícil achar um quadro aí onde tenha todas as normas, tá bom? Então são 37 normas de segurança e saúde de trabalho que abrangem diversos setores da economia ou diversas situações. Algumas normas são bem conhecidas, outras normas nem tanto. Por exemplo, temos aí o SESMIT, previsto na NR4, a CIPA, prevista na NR5, o Equipamento de Proteção Individual, previsto na NR6, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na NR7, que são os atestados de saúde ocupacional que a gente realiza durante toda a nossa vida laboral, a NR10, que é uma norma muito conhecida que trata da segurança no serviço em eletricidade, NR11, NR12, NR15, que trata da insalubridade, também é bem conhecida, a NR16 da periculosidade também, a ergonomia, a norma que fala do PCMAT, que são as condições de trabalho na indústria da construção civil, entre outras, tá? Temos aqui normas de aplicação no setor de inflamável e combustível, a NR23 que trata do combate a incêndio, a NR33 do trabalho em espaço confinado, a NR35 do trabalho em altura, a NR32 aplicada nos serviços de saúde, entre outras. Então, como que é feita uma norma regulamentadora? É criado por uma comissão tripartite, representada pelo governo federal, pelos representantes das empresas e representantes dos empregados. Então eles se reúnem e estudam novos setores ou novas possibilidades onde as normas podem ser aplicadas. Então atualmente, de acordo com a legislação brasileira, temos aí 37 normas de saúde e segurança do trabalho. Apesar de ter várias normas específicas em relação à prevenção de acidente, ter nas empresas o técnico em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, ainda assim ocorrem muitos acidentes de trabalho no Brasil. A média aqui é de quase 700 mil acidentes por ano, né? Tendo aí mais ou menos 3 mil mortes aí de trabalhadores no ambiente, aí no local de trabalho. Então, qual a importância de um ambiente de trabalho seguro? Nessa imagem, observamos várias situações que podem ocorrer. Por exemplo, tem um trabalhador que está aqui apoiando a sua escada para fazer a limpeza e 2 trabalhadores que estão aqui observando a situação. Um trabalhador fumando em um local que deveria ser sinalizado, pois aqui é o risco da inflamabilidade. Se precisar usar o extintor de incêndio, está ali obstruído. Tem aqui um trabalhador que está com a visão obstruída e tem ferramentas espalhadas pelo chão. Temos aqui vazamento em máquina e equipamento, chão molhado, trabalhador correndo, trabalhador sem o uso do EPI, né? Temos várias situações aí de riscos que podem estar presentes nesse ambiente de trabalho. Caso as devidas providências não são tomadas, vários acidentes podem ocorrer neste local, né? Então é importante que sempre a gente esteja atento ao cumprimento das normas regulamentadoras, lembrando que é uma obrigação do trabalhador, obrigação do empregado, cumprir com as normas de saúde e segurança do trabalho e também com os procedimentos operacionais impostos pela empresa, tá? Então o objetivo da segurança do trabalho é pegar essa imagem da esquerda, né, que eu vou fazer até um X aqui nela, que tem aqui vários riscos associados à segurança do trabalho, e transformar nessa imagem aqui da direita, né, um ambiente de trabalho organizado, limpo e com o mínimo possível de riscos de acidente.
Então, a segurança do trabalho vai ser um conjunto de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade laboral de cada trabalhador. Vamos definir agora o que é o acidente do trabalho. Então, o acidente de trabalho, de acordo com o artigo 19 da Lei 8.213, é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução, que pode ser permanente ou temporária, da sua capacidade para o trabalho. Essa definição está expressa lá no artigo 19 da Lei 8.213, tá bom? Então, o primeiro passo para que ocorra o acidente do trabalho é que exista uma lesão, tá bom? Caso não tenha uma lesão, a gente não considera ali como um acidente do trabalho, mas sim como um incidente ou quase acidente, mas também é algo muito importante que devemos analisar por que aconteceu na empresa. Essa lesão ela pode causar uma perturbação funcional, que pode ser temporária ou permanente. Por exemplo, o trabalhador que sofreu uma queda e sofreu uma fratura, ele vai ficar ali determinado período, engessado, por exemplo, em repouso, e depois ele vai retornar ao trabalho. Uma amputação, seria algo permanente, o trabalhador vai perder ali aquele membro permanentemente e isso pode comprometer a sua capacidade de trabalho. Não quer dizer que esse trabalhador vai ficar inválido para realizar suas atividades. Ele pode ser reabilitado e realocado em outra área também. Em alguns casos, pessoal, vai causar também o óbito, Então, vários trabalhadores, infelizmente, acabam sofrendo acidentes ali e ocorrendo o óbito no ambiente de trabalho. O que é o conceito prevencionista? É muito importante que na segurança do trabalho a gente observe a seguinte situação. Imagina que o trabalhador está passando em um determinado local e essa marreta, esse martelo, caiu próximo ao trabalhador. A primeira pergunta que devemos fazer, por que esse martelo caiu? Não foi armazenado corretamente, foi jogado, foi deixado em um local inapropriado, alguém chutou ele sem querer. E outra pergunta também, por que esse trabalhador está passando por aqui? Realmente é um local onde ele deve passar? É permitido realizar a passagem de pedestres nesse ponto? Por quê? Esse conceito prevencionista ele vai evitar que a gente tenha depois a seguinte situação. No dia seguinte o trabalhador passa novamente, aí sim esse martelo acidenta ele. Nesse caso aqui, como houve a lesão, a gente vai chamar isso aqui de acidente do trabalho. Tá bom? No caso anterior, quando não teve a lesão, a gente vai chamar isso aqui de quase acidente ou incidente, desculpa, quase acidente ou incidente. Mas também, pessoal, isso daqui é muito importante para que a gente possa fazer uma investigação no local de trabalho e observe o que motivou essa queda desse equipamento para evitar que ele possa sofrer uma lesão futura. Podemos classificar o acidente de trabalho em acidente típico, que é aquele que ocorre durante o local de trabalho, considerando como um acontecimento súbito, violento e ocasional, provocando no trabalhador uma incapacidade para a prestação do serviço. Exemplo, batida, queda, queimadura, contato com produto químico, choque elétrico, entre outros. Temos também o acidente de trajeto. Ele ocorre pelo empregado no percurso de sua residência para o local de trabalho ou vice-versa, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do empregado. Vale ressaltar que deixa-se de caracterizar como acidente do trajeto quando o empregado tenha por interesse próprio interrompido ou alterado o seu percurso normal de trabalho. E as causas dos acidentes são motivadas por alguns fatores, que nós chamamos de condição insegura ou fator pessoal de segurança, e consideramos como condição insegura, que são as condições presentes no local de trabalho. Aqui, quando a gente fala de condição, a gente está falando aqui do local de trabalho, as condições de risco que o local de trabalho pode oferecer. Quando a gente fala de ato inseguro, a gente está falando aqui das atitudes que o trabalhador pode ter ao realizar a sua tarefa e que podem colocar ele em risco. Por exemplo, essa cadeira de rodízio aqui, o trabalhador ele sabe que ao inclinar ela ele pode sofrer uma queda. Então aqui seria um ato inseguro. O próprio trabalhador está tendo uma atitude não correta, onde ele pode sofrer o acidente. Aqui a gente tem a condição insegura, onde o chão está molhado ali com algum líquido e está faltando sinalização. Então não há sinalização informando sobre essa condição
de segurança do local. Então, consideramos aí que é uma condição insegura. Em algumas situações também podemos ter o ato inseguro e a condição insegura. Imagine que um condutor de energia elétrica está caído no chão, é uma condição insegura e o trabalhador ele vai de encontro a esse condutor, né? Por meio de curiosidade, coisa do tipo. Então ali também temos um ato inseguro. Aqui tem algumas imagens aí da internet, né, até divertidas, mas porém muito perigosas, né, de situações de risco que podem ocasionar acidente de trabalho. Essa máquina, né, está aí sendo utilizada de maneira incorreta para que os trabalhadores tenham ali uma sombra, né. Aqui temos um trabalhador em altura, sem as devidas condições e transportando um peso ali muito elevado, podendo sofrer o risco da queda. Aqui também um trabalhador que está realizando uma atividade sem o mínimo de segurança e também ali com os meios não apropriados. Aqui temos os trabalhadores que estão realizando uma poda de uma árvore, né, em cima de uma escada sobre um barco e o outro sobre o guarda-corpo ali da ponte, né, tentando ali realizar essa atividade de maneira também sem os requisitos mínimos de segurança. Aqui tem um trabalhador, né, que também está carregando vários galões, exagerando aí na quantidade de carga e colocando-se também em risco, né? A gente observa a falta da proteção coletiva e também a falta da proteção individual. Aqui também o trabalhador está aí fazendo um improviso, né, se colocando em risco, utilizando ali o corpo para fazer o transporte do pneu. Falando em improviso, existem várias situações que são realizadas que podem nos colocar em risco, né? Eu peguei essas duas imagens aqui para simbolizar que nós temos aí algumas vezes, damos um jeitinho em determinadas situações e isso pode prejudicar muito no ambiente de trabalho. Então nada de dar um jeitinho nas situações. Qualquer situação de risco, a gente deve imediatamente informar ao supervisor. Aqui temos um trabalhador realizando a manutenção dentro de uma piscina, uma escada metálica, e temos também aqui um trabalhador realizando atividade em altura sem o mínimo de segurança possível. Esse outro trabalhador também realizando a limpeza, né, no ambiente externo, sem o mínimo de segurança para realizar a atividade. Esse outro aqui está realizando ali a manutenção, também sem nenhuma condição de segurança, utilizando inclusive aí de um beliche para fazer ali o acesso ao local. Esse trabalhador está aí realizando uma atividade em rede energizada, né, se colocando em risco também, utilizando adornos ali que são proibidos pela NR10, sem levar em consideração a desenergização e sim colocando aí toda a segurança, né, comprometendo toda a segurança na realização da atividade. Aqui uma equipe de trabalho também realizando uma manutenção ali no ar-condicionado, a equipe de trabalho totalmente despreparada, sem os equipamentos de proteção coletiva, sem a especialização para realizar a atividade e também sem adotar nenhuma medida de controle individual. Aqui um trabalhador realizando ali um serviço de solda também, onde ele tem vários riscos aí de acidente e improvisou um equipamento de proteção individual, onde pode ser facilmente consumido pelo fogo. Então todas essas situações que a gente viu podem contribuir para a ocorrência do acidente de trabalho. Quando ocorre o acidente de trabalho na empresa, é ideal que seja feita a emissão da CAT. Então a CAT foi criada aí pelo decreto 2172 de 97. CAT significa comunicação do acidente de trabalho. Então determina que a empresa deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil após a ocorrência do mesmo e em caso de morte deve ser feito imediatamente, sob pena de multa. A CAT é um documento que realmente vai provar que o acidente ocorreu. Então, dentro do seu formulário, por exemplo, nós temos as informações da empresa, do acidentado e também as descrições ali de como que o acidente aconteceu. Então, esse formulário, esse documento, ele é preenchido de forma eletrônica e chega a notificação lá para os Ministérios da Previdência e Ministério do Trabalho, para que possa ter ali uma investigação e possa ver as possíveis causas que ocorreram nesse acidente. Os números que eu falei no início da nossa aula, de quase 700 mil acidentes por ano, são apenas de acidentes onde tiveram a CAT registrada.
Os acidentes que não tiveram CAT registrada, a gente tem uma estimativa de quase 1,5 milhão de acidentes de trabalho por ano aqui no Brasil. Então é uma obrigação legal aí fazer o registro da CAT. Ela pode ser aqui realizada pelo próprio empregador, pela empresa, pelo sindicato, pelo médico que atendeu a ocorrência, pelo próprio trabalhador ou algum dependente ou alguma autoridade pública, tá bom? Então é recomendável que seja realizada sempre a CAT no caso de algum acidente do trabalho. Deixei uma frase aqui para reflexão: nenhum trabalho é tão urgente que não possa ser realizado com segurança, tá bom? Então, desejo que todos vocês tenham uma boa estadia, sejam bem-vindos aí ao mundo da segurança do trabalho e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima.